Olá, olá! Eu sou Lediane Silveira. Estou aqui para compartilhar com vocês sobre um testemunho que aconteceu agora por volta de 3h21 da tarde. E eu vou estar falando sobre intercessão, sobre você ser sensível à voz do Espírito Santo, sobre você ser sensível àquilo que Deus está ministrando ao teu coração, o momento de você parar para interceder por alguém, principalmente as mães, os pais, né, pelos seus filhos. Eu tenho essa sensibilidade, eu creio que tem muitas mães que não é nem por ser sensível ao Espírito, mas por ser mãe, porque nós já temos isso com a gente, né, de estarmos sempre intercedendo por nossos filhos. Mas no meu caso, na minha família, há acontecimentos extraordinários de livramentos e eu preciso compartilhar com vocês. Eu peço desculpa porque o nosso bebezinho tá ali no quarto com a irmãzinha e não é muito fácil de segurar ele ali. E é a nossa vida normal, né? Nossa vida cotidiana, é na simplicidade que Deus está agindo, é na simplicidade que Ele quer nos falar a respeito da tua palavra, a respeito da sensibilidade que nós temos que ter nos dias de hoje. E eu vou estar compartilhando com vocês capítulo 5 do livro de Efésios, versículo 15 até o 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Então é por esse temor a Cristo que eu estou aqui para testemunhar sobre algo que acontece dentro da minha casa. A intercessão. Claro que muitas das vezes nós estamos em algumas circunstâncias que a gente olha, intercede e não acontece nada. Mas existem momentos onde o Senhor nos desperta ali para orar, para interceder, e aonde precisa-se naquele momento uma intervenção divina dos céus, de Deus, para que Ele haja, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele está à frente de nós e é Ele que nos leva nessa intercessão para repreender um acidente, para interceder por uma morte, né? E é sobre isso que eu quero falar, sobre nós mães estarmos ajoelhadas, estarmos em clamor pelos nossos filhos. Já tem um tempo já que eu estou pedindo sempre nos meus status, intercedam pelas crianças. E é claro que nós mães para filhos de 21, de 30 anos, que tem aí 50, né? Eu tenho a minha mãe que é muito preocupada comigo também. E a gente como mães, nós sempre vamos estar orando pelos nossos filhos. Mas eu quero destacar um fato que acabou de acontecer agora nessa tarde. Ali por volta de 3h21 da tarde, eu estava aqui nos meus afazeres em casa e meu esposo me mandou uma mensagem falando que era para eu estar intercedendo pelo meu filho, pelo Daniel, que é enteado dele, porque por 4 vezes ele tinha trocado os nomes, foi falar o nome do Heitor e falou o nome do Daniel. E nós somos muito atentos a isso, porque eu sou muito sensível à minha família. E por ser intercessora, Deus me dá essa sensibilidade, é um dom que Ele me deu. Eu não pedi, mas Ele concedeu porque Ele é o Pai, é Ele que determina o que Ele vai fazer conosco, né? Então, Ele me mandou uma mensagem pedindo para interceder. E nesse momento eu só entreguei ali, orei, né?
Mas exatamente às 3h30 da tarde, ele me mandou uma foto de uma moto num acidente, que é a moto do meu outro filho mais velho. E na hora, né, coração de mãe, eu respirei fundo, porque já aconteceu outras situações mais graves que eu me desesperei, onde o Senhor falou que não é para mim me desesperar mais. E eu tenho ouvido isso, eu tenho descansado nessa parte com os meus filhos, né? Porque hoje eles estão afastados da igreja, eles não estão dentro de uma denominação, eles possuem um coração voltado a Cristo, voltado à bondade, porém eles estão afastados. E esse afastamento faz com que eu vou para o joelho, com que eu ore, com que eu clame, com que eu peça para o Senhor, né, rapidamente acessar o coração deles para uma conversão genuína, para que eles voltem para o caminho do Senhor, para que eles venham converter os seus amigos, porque eles têm uma boa influência no mundo digital. Então eu peço para o Senhor, Senhor, olha quantas almas eles vão trazer para o Senhor, né? Porque é sobre o reino, é sobre você resgatar jovens, é sobre você resgatar pessoas, é sobre você levar uma palavra de conforto, de salvação para aquele que não conhece, até mesmo para aquele que conhece e se chateou com a igreja, né? Se chateou com o homem, na verdade, porque a igreja somos nós. E eu quero falar para vocês de algo que aconteceu nessa tarde de forma muito intensa, que já aconteceu outras vezes. E aqui fala que não é para a gente se embriagar com vinho, mas se embriagar do Espírito, que é para a gente se encher com esse Espírito, né? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. E há mais ou menos uns 2 meses aconteceu de novo. Eu estava em casa e recebi uma ligação do meu filho mais velho, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ali numa situação, Deus me levou para parar tudo que eu estava fazendo naquele momento e entrar com uma intercessão assim, tremenda. Eu me tranquei no quarto e comecei a clamar pela vida do meu filho, porque ali eu vi imagens muito fortes de morte. E ali eu comecei a orar em línguas, ali eu comecei a derramar o Espírito. A minha filha Radassa começou a ficar nervosa. Mãe, o que está acontecendo? E eu só falei, deixa eu orar, porque eu preciso orar nesse momento pela vida do teu irmão. E assim eu fiquei ali horas orando, orei em línguas e fui tomada pelo Espírito Santo no meu quarto com o clamor de desespero de uma mãe. E ali Deus entrou com uma intervenção divina naquele momento sobre a morte, uma morte que iria acontecer. E aí eu lembro que eu saí do quarto, fui para a cozinha. Quando eu chego na cozinha, o Espírito Santo fala, engole o choro agora e coloca um louvor. Agora você vai me adorar. Eu falei, meu Deus, como assim, né? Mandei mensagem para ele, mandei mensagem para minha nora, me tranquilizei, respirei fundo e falei, bom, o Senhor mandou eu me tranquilizar agora nesse momento. O Senhor me mandou ficar em paz e eu comecei a cantar louvores ali. E eu fui lembrando de vários outros momentos onde o Senhor guardou os meus filhos e Ele continua guardando, porque os meus filhos têm chamado, as minhas enteadas têm chamado. Então eu acredito sim que Deus vá fazer isso, porque só depende deles, na verdade, né? Eles sabem, eles conhecem a minha história, sabem do chamado de intercessora, sabem dos livramentos, eles passam comigo muitos momentos. Lá em Campo Grande era mais físico, agora é pela internet mesmo, aonde eles são tomados pela certeza que Deus está guardando a vida deles. E nesse acidente, o meu filho do meio era para ele estar pilotando a moto e ele não estava pilotando. Quem estava pilotando era um amigo, se machucou um pouco. Mas o que eu venho falar para vocês é da gente ser sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus está mandando a gente fazer naquele momento. Meu esposo me mandou uma mensagem, pediu para eu interceder, eu intercedi e naquele momento ali o meu filho me manda uma mensagem falando de um livramento. E em 2023 eu estava no meu quarto novamente e estava guardando uma roupa. De repente o Senhor fala comigo assim, para e ora agora. Era num domingo, 3 horas da tarde.
3 horas da tarde no domingo, exatamente. Ele estava andando de bicicleta numa avenida muito movimentada em Campo Grande, e naquele momento eu comecei a interceder por acidente, porque era uma via que eles estavam fazendo corrida de bicicleta, um passeio ciclístico, na verdade, e ali eu tive que parar tudo que eu estava fazendo novamente e interceder pelo meu filho. E ali eu fui tomada pelo Espírito e o Senhor falou para mim que estava livrando meu filho de morte. Quando ele chega desse passeio, ele fala: mãe do céu, a senhora não vai acreditar o que aconteceu. Nós tivemos um livramento, um carro desgovernado quase atropelou todo mundo de bicicleta e ele ia me atropelar. E ali eu vi o poder mais uma vez do Senhor. Então eu tenho tido essa sensibilidade e pedido para o Senhor me dar mais sabedoria, mais discernimento para entender. Não aconteceu só com os meus filhos, acontece com outras pessoas também. E é por isso que eu tenho que ficar, né, numa vida de retidão hoje com o Senhor, pelo temor que eu tenho da Tua palavra, desse chamado que Ele me proporcionou. E eu quero falar para vocês, mães, não desistam dos seus filhos. Agora eu vou falar de um clamor que a gente tem que levantar pela conversão genuína deles, para que eles se voltem ao Senhor. É muito importante que nós oremos pelas amizades, é muito importante que nós venhamos a quebrar maldições hereditárias na vida dos nossos filhos, e eu aprendi que nós precisamos fazer essas orações diariamente, semanalmente. Então sempre quando eu lembro, eu peço para o Senhor estar guardando eles, estar livrando eles de todo o mal, revestindo e tá dando sabedoria. Eu peço para o Senhor dar visões para eles, para que eles possam entender que é Cristo que está chamando. E então é sobre você ser sensível ao que Deus está chamando você para fazer. O dom da intercessão é um dom que Deus, Ele te manda pessoas em pensamento, Ele manda palavras, Ele te incomoda até que você ore, Ele te dá ali visão, né? O meu esposo simplesmente trocou os nomes e já me mandou mensagem para orar, entende? Então é sobre isso, é sobre nós termos essa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus e entender que nós precisamos sim ouvir essa voz e saber que não é coisa da nossa cabeça, que é o Senhor, né, nos direcionando a estar intercedendo nesse momento. E a minha filha, a Radassa, as minhas enteadas também tiveram alguns livramentos através da intercessão, através de eu parar, através do meu esposo parar um momento ali para interceder, para clamar. Então eu estou aqui testemunhando isso porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos testemunhar aquilo que acontece conosco, que é para gerar esperança no outro, que é para ensinar o outro. Eu nunca vou vir aqui com palavras maravilhosas, com palavras cheias de como que eu vou te dizer? De enfeites, né? Palavras bonitas. Não, porque eu sou simples. É na simplicidade que o Senhor me chamou e eu só quero compartilhar com vocês algo para que vocês prestem atenção naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração quando você está ali, às vezes fazendo alguma coisa em casa, às vezes na rua, e o Senhor te dá essa impressão de espírito para você orar pelo teu filho. Pare o que está fazendo, clame. Aqui também, aqui no Efésios também 6, capítulo 6, versículo 18 está assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então aqui, na palavra do Senhor já pede para que a gente fique orando em intercessão sem cessar, em todo o tempo. Então você pode parar e interceder ali na hora, mas também você pode estar intercedendo em pensamento, que é o que a gente faz muito, né? Nós intercessores, às vezes a gente recebe revelações também do Senhor, que ali a gente tem que repreender, ali a gente tem que exortar também as pessoas quando a gente recebe algo. Então, assim, eu estou falando de algo simples que acontece muitas das vezes no meio de pessoas que não estão entendendo
que é o Senhor que está chamando para esse dom da intercessão, esse dom da oração. E eu honro a Deus por eu ter essa sensibilidade. Tem uma irmã, né, que o nome dela é Daniele Marchi, que ela é profeta e ela nos ensina, né, um pouco assim dos teus conhecimentos, de ouvir a voz de Deus. E ela tem um projeto muito lindo sobre as mães, né, com as mães, ensinando ali para ensinar os filhos a ouvir a voz de Deus. E ela falou para mim: Lide, você é muito sensível à sua família, você sente a tua casa, você sente a tua família. Como ela também é uma profeta, Deus dá esse dom às pessoas para a honra e glória dele, que ele faz isso. E ela me confirmou isso também. E então, assim, eu tenho me alegrado nisso, porque eu posso também não só servir a minha casa, mas servir as pessoas com esse dom da intercessão, né? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu honro a Deus, sempre eu tenho falado. Algumas pessoas recebem mensagem que eu estou intercedendo, porque o Senhor me dá essas pessoas para interceder. E algumas o Senhor retira, né? Algumas nós queremos tomar para nós como intercessores daquelas pessoas, mas Deus mesmo retira também. E ele faz isso, né? Ele é poderoso para fazer todas as coisas e a direção é dele. E é por isso que eu estou aqui também, porque eu não ia gravar, mas o meu filho falou: mãe, a senhora precisa gravar as coisas, mãe, porque Deus fala com a senhora e a senhora precisa ensinar, a senhora precisa mostrar também como a senhora faz, né? Então, é sobre a simplicidade, é sobre você ouvir a voz do Senhor e parar tudo o que você está fazendo para ouvir a voz dele e parar para interceder pelos teus filhos. O clamor da madrugada, ele é poderoso. E eu tenho esperado no Senhor a conversão dos meus filhos e eu tenho certeza que vai acontecer. Assim como de alguns jovens também que eu conheço, que estão distantes, assim como as minhas enteadas, a gente pede proteção por elas, para que o Senhor, de certa forma, leve a palavra de alguma forma para elas. Estamos aí num trabalho intenso de intercessão pela nossa casa, porque nós temos um testemunho aí onde precisa ser trabalhado a forma de como trazer esse testemunho. Mas o Senhor, hoje, nesse dia, exatamente hoje, Ele quer que você entenda que você pode sim, você tem o poder na tua boca, você tem o poder na tua oração, mães, pais, avós, tios, tias, intercessores, né? Continue clamando, continue orando por aqueles que você ama e por aqueles que o Senhor entrega a você. E a oração de uma mãe tem o poder de sustentar e elevar seus filhos diante das adversidades. Foi isso que eu coloquei aqui, né? A mãe, ela tem um poder na tua oração. Sim, ela tem um poder na oração. E eu poderia passar aqui a tarde inteira falando de outros testemunhos que nós podemos provar. Mas é sobre isso, né? É sobre você poder orar pelos teus filhos. E para a honra e glória do Senhor, Ele me ensinou. Deus me ensinou a fazer isso. E hoje eu estou aqui, podendo compartilhar com vocês esse testemunho de livramento, um livramento que aconteceu nesse dia de hoje, mais um livramento, e eu peço para que o Senhor continue olhando pelos meus filhos e pelos filhos daqueles que estão ao meu redor, as famílias pela qual eu tenho cuidado juntamente com meu esposo ali, né, em oração, em aconselhamento. Mas o Senhor também, Ele nos exorta, né? Então nós também somos corrigidos, somos exortados. E é muito bom quando o Senhor faz isso. É muito bom quando Deus, Ele nos chama para ser exortados, porque assim nós podemos ter a certeza que nós somos falhos, pecadores, mas que nós temos e recebemos a graça e a misericórdia todos os dias. Então eu falo para você, mães, em especial vou dizer para as mães, para as mulheres, continue orando pelos teus filhos, não desistam deles. E se tiver alguma circunstância onde você está perdida, não sabe o que fazer, busque a Deus,
Busque uma ajuda também. Hoje a rede de apoio é bem grande, né, para você estar procurando ajuda, mas se você não tiver uma rede de apoio, procure também a rede da saúde, né? Hoje nós temos bastante meios também para estar buscando psicólogos, porque se Deus tem chamado essas pessoas, é porque Ele também quer que nós buscamos a medicina. E eu peço para vocês que vocês continuem intercedendo pelas crianças. Eu tô tendo sonhos, a minha filha tá tendo sonhos, existem algumas mulheres ao meu redor que me mandam sonhos sobre crianças, acontecimentos, visões. Então, o mundo espiritual, ele existe e o inimigo, ele quer devorar, ele quer arrancar. E, infelizmente, muita atrocidade está acontecendo ao nosso derredor. Não sei se vocês estão sabendo das coisas, mas como eu tenho sonhos, eu sempre vou ali na internet para saber as notícias. Então, eu tenho visto, sim, o porquê que Deus está nos chamando para interceder pelas crianças o tempo todo, pelos jovens e pelas crianças. Então, que vocês possam a continuar ali intercedendo, crendo que Deus vai fazer, que Deus faz. Eu também perdi um bebê, também sei o que é passar pelo luto de uma perda de um filho. Então, Deus é tremendo porque Ele cura também, né? Ele cura, tudo tem um processo. É um processo de cura, um processo de restauração, um processo de conversão. Os meus filhos, eles tiveram contato com a palavra desde pequeno, mas por falha materna e falha paterna, no meio do percurso, eles se perderam, mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu já me perdoei sobre isso também. E Deus tem me ajudado com essa questão de estar levando conselhos para eles, de estar levando oração, de estar levando um pouquinho daquilo que eu aprendi logo após alguns acontecimentos da família. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo maravilhoso na minha família, na vida dos meus filhos, na vida das minhas enteadas, na vida da minha filha. E eu tenho certeza que na sua casa e na sua vida também. Não desista da sua casa, não desista da tua família, não desista dos teus filhos. Por mais que seja difícil, acredite em Deus. Acredite que Deus possa mudar a tua realidade, possa mudar a circunstância. Precisando de mim, meu nome é Lediane Silveira, pode me chamar aí nas redes sociais. E aí nós trocamos, né, testemunhos. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou por aqui para poder ajudar quem precisa, com aquilo que eu já passei, com aquilo que eu já vivenciei, com aquilo que eu já venci. Amém? Glória a Deus por você que está aqui, que continuou aqui me escutando até o final. E vamos continuar aí intercedendo pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém.